Fala pessoal, professor Ellison Farias, professor de português e redação. Na aula passada, a gente estava estudando um pouco, de forma superficial, a parte de desinência verbal. Olha para cá. A gente viu na aula passada que existem três modos verbais, que são indicativo, subjuntivo e imperativo. E são isso. É o sentido que o falante quer trazer para a frase. Por exemplo, o modo indicativo é o modo que indica uma certeza, o modo subjuntivo é um modo que indica uma possibilidade, uma ação que pode ou não acontecer, uma ação incerta, ou o imperativo que indica uma ordem. Beleza? Fechou aí? Vimos também que os modos possuem uma relação com os tempos. Os modos possuem relação com o tempo. Cada modo verbal vai possuir alguns tempos verbais. O que é o tempo? É o momento que ocorre a ação. A ação pode acontecer no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito ou no pretérito mais que perfeito, como vimos na aula passada. E pode acontecer também. Lembrando que o pretérito, como a gente viu, significa o quê? Significa passado, né? Pretérito é sinônimo de passado. O modo indicativo também tem o tempo verbal chamado de, olha para cá, de presente, né? Pretérito é o passado e o presente é o presente, né? O indicativo vai ter o tempo presente. E o que é o presente, professor? O presente, como o próprio nome já diz, é quando a ação está acontecendo agora. Exemplo, eu dou aula. Quando eu falo eu dou aula, significa que eu dou aula quando? Dou aula agora, nesse exato momento. Eu sou uma pessoa que dá aula. Outro exemplo, eu vendo água. Se eu falo eu vendo água, significa que eu estou fazendo o quê? Que eu estou no exato momento realizando a ação de vender água. Beleza? Então, esse é o momento presente. Nós podemos aqui conjugar. Você vai fazer redação e não sabe por onde começar? Fala comigo, nós temos uma mentoria completa para você e você vai aprender redação de forma rápida e efetiva sem sair de casa. Um verbo no presente. Vamos conjugar o verbo fazer. É eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis e eles fazem. Beleza? Lembrando que pode ser o quê? Eles e elas. Beleza? E para finalizar, temos o futuro, que se divide em futuro. Deixa eu dar um zoom, ficar melhor para vocês. Futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente é o futuro simples, como as pessoas gostam de chamar. É uma ação que vai acontecer no futuro. Exemplo, eu farei a barba. Eu farei a barba é uma ação que vai acontecer no futuro e eu falei que vai acontecer de forma certa, com certeza. Um outro exemplo, eu jogarei bola. Não há dúvida de que eu vou jogar bola. Por quê? Porque isso é uma ação que o verbo está no futuro. É o jogarei. Jogarei é uma ação que está no futuro do presente. Ou também chamado de futuro simples, beleza? E temos o futuro do pretérito, que eu gosto de dizer que é a famosa dor de cotovelo. É uma ação no futuro que ela dependia de uma outra ação para que ela acontecesse. Exemplo, eu teria passado se houvesse estudado. Se houvesse estudado, eu teria passado. Esse teria passado. Por que eu não passei? Porque eu não estudei. Esse teria é o futuro do pretérito. Por quê? Porque é uma ação no futuro que só
aconteceria se tivesse feito uma outra ação. É a dor de cotovelo. Eu estaria com fulaninha se não tivesse magoado. Então, perceba que é uma ação no futuro que dependeu de uma outra ação. Eu deveria ter comprado flores. Eu deveria ter ido ao mercado. Perceba que é uma ação que depende de uma outra ação no passado. Esse é o futuro do pretérito, também chamado de cotovelo. Beleza? Eu gosto de estudar esse assunto do português associando os verbos a essas descrições, associando os tempos verbais a essa descrição. O indicativo, revisão rápida, tem o pretérito, presente e futuro. O pretérito se divide em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais perfeito. O indicativo tem um tempo presente, que é o que a gente conjugou, e o futuro do presente, futuro do pretérito. Futuro do presente é o futuro simples. Eu farei, eu irei, eu jogarei. E o futuro do pretérito é a famosa dor de cotovelo. Beleza? Esse daí é todo o modo indicativo junto com os seus tempos. Beleza? A próxima aula vamos ver o modo subjuntivo. Vamos ver que é um modo com menos tempo, só são 3 tempos no modo subjuntivo, beleza? Então a coisa vai ser uma coisa mais rápida. Então, valeu, compartilhe com seus amigos e dá o like.